Oi pessoal, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. Eu criei esse canal para trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. E nesse vídeo de hoje eu resolvi falar sobre abandono emocional. Por que eu resolvi falar sobre abandono emocional? Porque eu quero que vocês comecem a entender o trauma de vocês. E eu quero que vocês entendam também o porquê vocês foram vítimas de pessoas narcisistas. Como eu, assim, um dia busquei muito me entender e entender o meu trauma e não conseguia, hoje que eu consigo, eu quero que vocês também consigam fazer isso. Eu sempre vou ficar falando aqui do ponto científico, do ponto espiritual, para que vocês se achem de alguma forma. Quando se fala em abandono, geralmente pode não ser um abandono físico, é um abandono emocional. E esse abandono emocional é mais doloroso e traumatizante do que o próprio abandono físico. Porque se alguém te abandona fisicamente, como por exemplo, saindo de casa, se divorciando de você, terminando um relacionamento, você sabe de onde essa dor está vindo. Você não se sente melhor, mas você vê com clareza o porquê desse abandono, que essa pessoa está indo embora. E quando alguém te abandona emocionalmente, você não consegue ver, isso é embutido, você não sabe o que está acontecendo. E isso acontece muito em pessoas que nasceram em famílias disfuncionais, que passaram por um trauma narcisista. Vou dar outros exemplos de abandono emocional. Vocês podem estar morando na casa dos seus pais, sentados na mesma mesa, comendo todo mundo junto, mas parece que você está sozinho, você sente-se sozinho, porque não há uma conexão emocional com seus pais. E este abandono emocional não tem nada a ver com proximidade, tá? Não tem nada a ver com estar perto ou não. Isso é uma distância emocional. É como se entre você e essa pessoa narcisista, seja ela mãe, pai, parente, esposo ou filho, parece que tem uma barreira, sabe? Que está te impedindo de chegar perto dessa pessoa. Porque pessoas narcisistas jamais conseguirão criar um link, um vínculo emocional. Ou você pode estar casado ou se relacionando com uma pessoa narcisista e você ao mesmo tempo se sente sozinho, mesmo essa pessoa estando presente ali. A pessoa está ali fisicamente com você, mas você se sente só porque você não tem uma conexão emocional com essa pessoa. E isso se dá muito na infância, quando você cresce numa família tóxica, e você só percebe isso na sua fase adulta, quando você se relaciona com pessoas tóxicas e narcisistas. Então você começa a imaginar que você está imaginando coisas. Você começa a pensar, por que eu estou falando com essa pessoa e parece que ela não está me ouvindo? Será que realmente essa pessoa está me ignorando? Ou eu estou imaginando coisas? Não é possível que eu estou aqui falando sozinha. Então você se sente abandonado de certa forma, porque você não tem uma resposta para preencher aquela sua necessidade. E você é invalidado o tempo todo sobre o que você fala. Aí você começa a se perguntar, será que tem algo de errado comigo, por isso que eu sou ignorado? Por isso que eu não sou ouvido? Por isso que as coisas que eu falo ninguém dá atenção, ninguém dá valor? Você se pergunta, então eu acho que eu sou o problema, eu não sou interessante. Sofrendo esse abandono emocional, você confia no que você está vendo e continua ignorando aquilo que você sente internamente. E daí você vê as coisas acontecendo erradas e você vai ignorando a forma como você sente, porque você acha que é a imaginação da sua cabeça. E por causa desse abandono emocional que você já sofreu na sua infância, você repete isso quando você se relaciona com pessoas narcisistas. Quando você conhece uma pessoa narcisista, você ignora todos os sinais vermelhos, achando que é coisa da sua cabeça. Porque você não confia no que você sente, você prefere confiar naquilo que você está vendo. E daí você ignora as ações da pessoa narcisista acreditando naquilo que ela fala para você. E aí que você cai na outra cilada. E fica repetindo essa cilada até você quebrar essa cilada, né? Eu acho que esse medo de abandono emocional é o que tem mais peso para você ficar atraindo pessoas narcisistas. E esse medo de abandono emocional, você tem tanto medo que você evita. E por você evitar, é só o que você vai atrair. E você continua se perguntando, o que é que eu fiz para essa pessoa me tratar assim? Porque isso, seus pais narcisistas já fazem isso com você. E nos seus relacionamentos com pessoas narcisistas, elas continuam a fazer o mesmo. A questão do problema é, se alguém não te escuta, se alguém só vive te ignorando, isso já é traumatizante. E a partir daí você começa a se culpar.
Porque isso, no nosso trauma de infância, nos fez acreditar que ninguém na nossa família ou nossos pais que eram adultos não poderiam estar errados, mas nós. Porque nós víamos os nossos pais e a nossa família como adultos, como nosso Deus, como nosso guia. Nós achávamos que poderíamos confiar neles, porque eles eram adultos, eles sabiam o que estavam fazendo. Então, por exemplo, quando você é criança, você chega em casa da escola e você fala: mãe ou pai, cheguei. Então, a sua mãe ou seu pai narcisista vai dizer: tá bom, cala a boca e vai comer. Nem sequer pergunta como foi o seu dia, como foi na escola, se você fez amizade, se você fez os exercícios todos. Isso é uma negligência emocional, um abandono emocional. Ou quando você era criança, você chegou super entusiasmado e alegre contando algo seu para o seu pai ou sua mãe narcisista, e ela te ignorou totalmente. Eles só respondiam: aham, tá bom. Eles invalidavam totalmente as suas emoções, os seus sentimentos. Ao invés de, como pais, te encorajar, te ouvir, ou quando você conversava sobre você com seu pai ou sua mãe narcisista, e eles te ignoravam, te davam o tratamento de silêncio, o stonewalling, não dando nenhuma reação, não respondendo nada para você. E quem nasceu em uma família tóxica sabe muito bem o que é esse abandono emocional. Esse abandono emocional pode se dar também quando seu pai ou sua mãe narcisista sempre estão ocupados para você, nunca te dão atenção com nada que você precise, fazendo você, como criança, aprender a se virar sozinho. E isso acontece muito com as ovelhas negras. Nós tivemos que ser adultos quando crianças, porque nossos pais foram incapazes de cuidar de nós. Porque se nós abríssemos a boca, era um problema. Então nós passamos a nos isolar porque nós não tínhamos com quem conversar. Nossas emoções e nossos sentimentos tinham que ser embutidos, abafados. Nós tínhamos que ficar em silêncio. Porque quando nós éramos vulneráveis, nós tentávamos nos abrir, tentar confiar e tentar falar algo, nós não éramos ouvidos. Quando nós tentávamos ser vulneráveis, as pessoas faziam chacota de nós. Como crianças, o que nós poderíamos fazer naquele momento era se perguntar o porquê que isso acontecia. E você ficava confuso se perguntando o que é que você fez de errado. Por que que eu me sinto tão estranho quando isso me acontece? E o que eu posso te responder por agora sobre o que você viveu na sua infância é que tudo que você viu e ouviu e experienciou era real. O porquê que você se sentiu tão estranho e confuso, sem saber direito o que estava acontecendo, esse abandono emocional é uma forma de abuso. E quando se trata de um abuso emocional, você não sabe explicar direito, porque o abandono emocional é um tipo de abuso emocional. As pessoas tóxicas e narcisistas, elas adoram fazer esse tipo de abuso nas vítimas, para que você se sinta inseguro, incerto de você mesmo, para que você fique se duvidando, para que você passe a não se confiar. E você se duvidando e não se confiando, você duvida de tudo que acontece à sua volta, sobre o que você vê, sobre o que você experiencia e sobre o abuso que você sofre. E os seus pais narcisistas e essas pessoas narcisistas que você encontrou ao longo da sua vida fizeram isso com você não porque você não seja significante, porque elas são pessoas que não se sentem bem consigo próprios. Porque as pessoas narcisistas sabem que elas não são boas. Elas falham o tempo todo nos relacionamentos, elas falham o tempo todo como pais, elas falham o tempo todo como amigos, porque elas são pessoas que não se pode confiar. Então, o que é que elas fazem? Elas projetam isso em você. O que é que acontece com pessoas que são vítimas de pessoas tóxicas e narcisistas? Nós somos egocêntricas, ou seja, egocêntrica. Nós somos vítimas de um ego de alguém. A culpa não é nossa. A culpa é do ego narcisista e nós somos o centro. Então, se você sofreu abandono emocional por parte dos seus pais, por parte da pessoa narcisista que você se relacionou, você certamente já ouviu: não me perturba agora, fala sobre isso depois, agora eu estou ocupado. Nossa, você não para de falar. Esse dia de você ser ouvido nunca chegou. Porque o abandono emocional é um limite que as pessoas narcisistas usam contra nós, para que nós não fôssemos ouvidos, para que nós fôssemos ignorados,
Porque na cabeça da pessoa narcisista, ela pensava o seguinte: se ela não tem amor, não tem empatia, ela não vai conseguir nos entender. Então, como nós nos atrevemos a levar as nossas questões emocionais e sentimentais para elas resolverem? Para não ter que lidar com isso, a questão era só nos abafar, nos silenciar. E fazendo isso, era nos abandonando emocionalmente. Porque nós passamos por esse abandono emocional, nós criamos o medo deste abandono, que é o que nós continuamos atraindo em outros relacionamentos narcisistas. Não era um problema em você, era um problema dos seus pais, das pessoas narcisistas com que você se relacionou. O problema é que quando nós somos crianças, quando passamos por esse abuso emocional, por esse tipo de abandono emocional, nós não sabemos como lidar com isso, nós não temos nem maturidade para entender isso. Então, nós caímos na nossa fase adulta em relacionamentos tóxicos e abusivos, por não ter conseguido processar tudo isso na nossa infância. Porque nós experienciamos na nossa infância aquela inconsistência emocional. Tinha sempre briga, tinha sempre competição, aquele caos que é uma família tóxica. Nunca se tem um momento de paz. Como criança, a gente não sabe lidar com isso, a gente guarda tudo. E a gente desenvolve mecanismos que a gente possa sobreviver no meio daquela bagunça. Esse tipo de abandono emocional é visto também quando seus pais narcisistas escolhem os seus irmãos, o filho de ouro ou qualquer outro, ao invés de te escolher. Isso é um tipo de abandono emocional também. Então, você vivencia isso na sua fase adulta com a pessoa narcisista. Quando ela aparece com novo suprimento, quando ela te trai, quando você pega a pessoa narcisista com outra pessoa na sua própria cama. É abandono emocional quando os seus pais da sua infância não querem falar com você, mas fala com seus irmãos. É abandono emocional quando a pessoa narcisista que você está se relacionando não quer falar com você, mas fala com os amigos. Então você acha que o problema está em você, que você não é bom o suficiente. Porque o abuso, ele se torna um abuso emocional porque ele está sempre te pegando de surpresa. Você está na sua paz e de repente, bum! Entendeu? Então isso vai criando um trauma, uma ferida. Então, na nossa infância, o que a gente desenvolveu foi uma relação de apego inseguro com os nossos pais narcisistas. Porque era uma relação inconstante. Não havia uma conexão emocional entre nós e a nossa família tóxica. Você fica duvidando de tudo sobre você próprio. Você duvida do que você sente, você duvida do que você vê, do que você ouve. E por isso você cria um medo do abandono. Mas um abandono emocional. E esse medo do abandono, quando você não enfrenta ele, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar outras pessoas narcisistas que vão fazer o mesmo com você. Porque você não enfrenta isso, então você vai atrair mais. Como adultos, é da nossa responsabilidade, porque agora nós temos a capacidade de entender tudo o que nós vivemos. Porque o trauma que nós experienciamos na nossa infância estava fora do nosso controle. Nós não tínhamos como sair dali e fugir. Nós não tínhamos como processar tudo aquilo, mas agora como adultos nós podemos e temos esse poder nas nossas mãos. Porque no momento que nós éramos abusados, os nossos pais não vinham até nós e diziam, poxa, me desculpa, ai, eu estava errado. Porque vocês sabem que as pessoas narcisistas nunca estão erradas. Nossos pais narcisistas nunca vieram reparar tudo que eles fizeram conosco quando crianças. E esse acúmulo vira ferida. Então, nós nunca recebemos um abraço, nós nunca recebemos um beijo, nós nunca recebemos um eu te amo, nós nunca recebemos elogios e também nós nunca recebemos um pedido de desculpa, que isso seria o certo para reparar o que nos foi feito de errado. E se você só vai passando de um relacionamento narcisista para outro e não olha para essa ferida vai ficando tão profunda que vai ficar como uma doença terminal. E a partir do momento que os seus pais te causaram esse abandono emocional, eles não repararam naquele momento. Talvez eles repararam um mês depois, 2 meses depois. Mas aí a ferida já estava formada. Porque isso são as migalhas de pão que nós recebemos na infância. Nossos pais narcisistas fazem uma coisa bem ruim e depois de 1 ano elas voltam atrás e dizem, eu fiz isso contigo, me desculpa. Mas não é do coração, é da boca para fora, para você achar que você recebe amor. O tratamento menos ruim que nós recebemos na infância dos nossos pais são as migalhas de pão. Para nós acharmos que nós recebemos amor, que nós somos amados.
Aí daqui a pouco vem outra patada de novo, inesperada. E isso faz você criar com seu pai ou sua mãe narcisista aquele apego doentio, é inseguro, é incerto, não é saudável. É o que fez você achar que você estava seguro num relacionamento narcisista. É o que fez você achar que você é amado e ouvido por uma pessoa narcisista. Você só atrai pessoas narcisistas porque aquilo é seguro para você. Aquilo foi o que você aprendeu sobre o que é o amor. Então, essa inconsistência emocional dos nossos pais narcisistas acontecia a todo momento. Por exemplo, você como criança estava tendo um domingo ótimo. E de repente, seu pai ou sua mãe narcisista entra dentro de casa furiosa, batendo nas coisas, xingando, e isso te pega de surpresa. Como criança, você não entende o que está acontecendo. Você não sabe o que fazer. E isso vai te gerando um apego inseguro com esse pai ou essa mãe narcisista. E daqui a pouco, esse pai ou essa mãe narcisista agiam como se nada tivesse acontecido. Isso nunca era explicado, isso nunca era consertado. E daí você cria esse apego, uma dependência emocional desse amor inconsistente, que na verdade não era amor, né? Porque nunca existiu amor. E daí você se perguntava, quando você era maltratado, se realmente os seus pais te amavam ou não. E você começa a agir de uma forma de fazer tudo para tentar agradar o seu pai ou sua mãe narcisista. Então você começa a dar o seu máximo para fazer os seus pais narcisistas te amarem. Então você se esgota tentando fazer isso, porque a pessoa narcisista, sejam ele pais, esposas ou quem seja, nada e ninguém nunca é o suficiente. Então, por causa disso, você entende o porquê que as vítimas de narcisistas ficam atrás delas, indo na lama pela pessoa narcisista. Você fica fazendo isso, andando atrás da pessoa narcisista, se humilhando a seu nível máximo para receber um amor que você nunca vai ter, porque eles são incapazes de amar. E só em pensar em tudo que nós passamos durante a infância, lidando com pessoas narcisistas, já me deixa assim exausta. Então, através desses picos emocionais altos e baixos que você experienciou na sua infância com seus pais e a sua família narcisista, isso faz você ficar dependente. E na sua vida adulta, inconscientemente, você fica atraindo pessoas narcisistas, achando que dessa vez será diferente. Isso se torna quase impossível você atrair alguém saudável, porque se você atrair uma pessoa saudável enquanto você está traumatizada, você não vai gostar. Você vai achar chato, sem desafios, entediante. E não vai dar certo, porque você tem uma ferida aberta gigante que você precisa curar primeiro para você se tornar saudável e atrair a pessoa saudável. Porque enquanto você é quebrado, você só vai atrair pessoas quebradas. Já falei isso em outro vídeo, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E daí você fica só atraindo pessoas tóxicas, pessoas narcisistas, que também precisam de cura. E daí você acha que encontrou o amor da sua vida, que dessa vez vai ser diferente, que dessa vez você vai ser amado, que dessa vez o relacionamento vai dar certo. Dessa vez essa pessoa narcisista vai me ouvir, ela vai me validar. Você pensa que você não será rejeitado desta vez. Só que carregando este trauma, e daí essa pessoa narcisista começa a ditar a sua vida de novo, como seu pai ou sua mãe narcisista fizeram na infância, criando um molde para você se encaixar. E daí você começa a pensar, não, eu não tenho mais idade para isso, eu não posso perder essa pessoa agora. Eu vou ter que me abandonar totalmente para não perder essa pessoa dessa vez. Ou seja, você se abandonou na infância por causa do seu pai ou sua mãe narcisista, e na fase adulta você faz isso o tempo todo com pessoas tóxicas também. Então, esse medo da infância que você desenvolveu no seu trauma de ser abandonado emocionalmente, volta a te atormentar na fase adulta. Porque a pessoa narcisista também não cria nenhuma conexão emocional com você. Ela está ali com você, mas vocês não estão conectados. Ela não sabe dar porque ela não tem, e ela também não sabe receber. E essa dependência do amor inseguro, do apego doentio, se não for curado, vai ficar se repetindo na sua vida até você enfrentá-lo. Isso, quando você termina um relacionamento com uma pessoa narcisista, você não pode pular para outro, porque você vai cair no mesmo erro. Para você ter uma introspecção e entender tudo aquilo que você sofreu. Porque se você pular para outro relacionamento, esse trauma ele só vai crescendo mais. Porque vai ser um trauma em cima de outro trauma. Então, na sua infância, você se autoabandonou para você agradar o seu pai ou sua mãe narcisista, porque naquele tempo você foi forçado, né?
Você não tinha outra opção como criança. E agora na fase adulta você repete isso nos seus relacionamentos. Porque esse abandono emocional pela parte do seu pai narcisista ou sua mãe narcisista faz com que você se abandone internamente para você servir aquela necessidade do seu pai ou sua mãe narcisista. Então esse pai narcisista te abandona e faz você se abandonar. Porque quem realmente você é internamente é reprimido, é abafado. Então isso é um autoabandono. E daí você segue esse padrão de comportamento em todos os seus relacionamentos tóxicos e narcisistas. Você vai se abandonando cada vez mais, porque com pessoas narcisistas nos seus relacionamentos, você também não consegue ser quem você é. Porque você tem que ser o que a pessoa narcisista quer que você seja. E você só começa a ter relacionamentos saudáveis e atrair pessoas saudáveis quando você cura essa ferida, esse medo de ser abandonado emocionalmente. Quando você começa a se curar, você começa a se conectar com você mesmo. Você começa a se dar valor. Você começa a se dar atenção, a se colocar como prioridade. Começando a se curar, você começa a dar para você tudo o que você desejava receber e você nunca recebeu. Porque o trauma faz você ficar buscando nos outros e esperando que elas façam por você aquilo que você tem que fazer por você mesmo. Você vai ser para você tudo o que você queria que não recebeu quando você era criança e nos seus relacionamentos também. Você começa a entender que tudo só depende de você. E tudo que você precisa está dentro de você. Você não precisa da validação de fora para você ser valioso. O processo de cura começa quando você começa a cuidar de você. Quando você tira o foco de fora, do outro, e foca em você. Sozinho, você começa a se redescobrir e se conectar com a sua criança interior. E o que é que essa criança interior quer? Ela quer uma voz. Ela quer ser cuidada. Ela quer ser amada. Ela quer ser ouvida. E o que você vai fazer? Colocar um pano na boca dela ou você vai ouvir o que ela tem para dizer? Então, esse medo de abandono criado na nossa infância é o que faz você ficar tanto tempo preso em um relacionamento com uma pessoa narcisista. Quando se fala em abandono, geralmente é um abandono emocional. É o trauma que a gente carrega da nossa infância de ter medo de não ser amado, de ter medo de não ter nossas emoções atendidas. Nós temos esse medo de abandono emocional por nós não termos os nossos sentimentos validados. As nossas necessidades são negadas. Isso gera o abandono emocional. Então é hora de você começar a se ouvir, começar a cuidar de você. Porque você merece ter paz, você merece ser feliz. Nunca é tarde para você começar o seu processo de cura. Se dando amor, se colocando como prioridade na sua vida, que você vai curar esse medo do abandono. E ninguém conseguirá fazer isso por você, mas você. E por agora é só. Dúvidas, me mandem e-mail ou deixem nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!